Boa notícia, mais um voo da FAB chegou ao Brasil na madrugada desta quinta-feira. Nossa repórter Janaína Camelo, já superamos a marca dos 1.000 cidadãos resgatados de Israel. É isso mesmo, Janaína? Uma boa tarde para você. Muito boa tarde, Capês. Boa tarde a todos que nos assistem. Pois é, uma boa notícia, né? Chegamos aí a mais de 1.000 brasileiros resgatados nessa operação que é coordenada pela Força Aérea e de repatriação dos brasileiros lá em Israel. Com esse voo que chegou nessa madrugada, são exatamente, Capês, 1.135 brasileiros repatriados até o momento. Nesse voo que chegou nessa última madrugada, esse voo pousou no Rio de Janeiro, né? No aeroporto do Galeão, trouxe aí 219 pessoas e também 11 pets. Inclusive, se a gente for somar todos os animais de estimação que chegaram nos últimos voos, ao longo dos últimos dias, né? Foram ao todo 35 animais de estimação. Bom, ao todo, esse total de mais de 1.000 brasileiros repatriados, segundo o governo brasileiro, é a maior operação de busca de brasileiros, de resgate de brasileiros em zonas de conflito. Isso segundo o próprio ministro Mauro Vieira, o ministro de Relações Exteriores, disse. Ele disse isso durante uma entrevista coletiva. E aí a gente lembra que o primeiro voo da FAB, que chegou aqui ao Brasil com brasileiros vindos de Israel, chegou aqui no dia 10 de outubro, 3 dias depois aí dos primeiros ataques do Hamas em Israel, né? E nesse dia dos primeiros ataques, o governo lembra que criou aí um gabinete de crise, acionou também todas as embaixadas dos países envolvidos no conflito na tentativa de trazer de volta esses brasileiros que quisessem deixar aí a região. E uma dessas medidas, Capês, foi a criação de um formulário online, onde os brasileiros que se manifestassem, que quisessem deixar aí Israel ou as zonas de conflito ali próximo, pudessem se manifestar. E aí, de acordo com a Embaixada Brasileira em Tel Aviv, essa lista ela foi atualizada e restam aí 150 brasileiros interessados nessa repatriação. E aí, um dos voos da FAB, um dos aviões das aeronaves utilizadas pela FAB nessa operação é o modelo KC-30, que tem aí capacidade para transportar 200 passageiros. E como nessa lista são 150 pessoas, restam aí 50 vagas. E segundo o governo brasileiro, qual é a ideia? É trazer nessas vagas que restam, que sobram, cidadãos estrangeiros que queiram também deixar Israel. Segundo o governo brasileiro, a ideia é trazer cidadãos de países vizinhos aqui ao Brasil, como Bolívia, Argentina, Uruguai e Paraguai. Mas segundo a FAB ainda não há aí uma estimativa, uma previsão de quando esse voo deve deixar o Brasil com destino a Israel. Mas a gente lembra, Capês, de qualquer forma, que o governo brasileiro já criou um plano aí para dar uma assistência a todos esses brasileiros que têm chegado por aqui. A ideia é oferecer serviços aí de abrigo, de alimentação, de apoio psicológico, de ajuda com a documentação, né? E também essa ação ela está sendo organizada pelo Ministério de Relações Exteriores junto com o Ministério da Justiça. Segundo o governo brasileiro, a estimativa é que vivam hoje em Israel 14.000 brasileiros e 6.000 brasileiros na Palestina, mas a maioria está fora aí de zonas de conflito. Capês. Janaína, a gente sabe aí que do drama que estão vivendo as famílias brasileiras que estavam em Israel, a gente vê a emoção das pessoas, a imagem está aí mostrando. Agora, o Mano tem uma pergunta para fazer para você. Janaína, eu queria saber se tem mais alguma informação sobre a operação para a repatriação dos brasileiros que estão na faixa de Gaza, que a gente sabe que é uma articulação que precisa passar também pelo Egito, não é isso? Sim. Infelizmente, a atualização a gente não tem. Esses brasileiros, eles continuam, né, hospedados em imóveis alugados aí pelo governo brasileiro, ali próximo à fronteira. São cerca de 30 pessoas nesse grupo. A gente lembra que ontem um ministro de Relações Exteriores, o ministro Mauro Vieira, ele fez uma ligação para o chanceler de Israel, né, Eli Cohen, para justamente tratar sobre um corredor humanitário ali no Egito, entre Gaza e Egito. E ontem também o ministro Mauro Vieira viajou para Nova York para participar dessa cúpula que está sendo organizada pelo Egito justamente para tratar sobre a guerra. Se a gente tiver mais atualizações daqui do governo brasileiro com relação a esses brasileiros que estão na faixa de Gaza, a gente traz as informações aqui à Jovem Pan News. Muito
Obrigado, Janaína Camelo. Está aberta aqui o Linha de Frente. A prioridade é para informação. Depois a gente debate. Muito obrigado, bom trabalho. Tem um detalhe dessa história, Capês, que, enfim, nessas horas não importa quem é de esquerda, quem é de direita, o papel do governo é salvar os brasileiros. Sem dúvida. O debate aqui nunca trouxe a mediocrização de trazer uma polarização política. Nós estamos vivendo uma guerra e, como você colocou bem, o importante é a gente fazer uma cobertura técnica, transparente e calcada em evidências, sem especulações ou torcendo os fatos para atingir um determinado objetivo. Você colocou muito